Bom dia. Meu nome é Leonardo Câmara. Eu trabalho no setor de SaaS aqui na Teltônica no Brasil. E hoje eu vou estar apresentando um webinar para vocês de um dispositivo nosso muito importante, o TFT100, seus casos de uso. Então, hoje, principalmente, o webinar vai ser sobre ecossistema de mobilidade e micromobilidade urbana. É um assunto que hoje que está muito falado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, na China e diversos outros países. Então, eu espero que no final da apresentação eu possa falar ali com cada um de vocês um pouquinho mais, a gente conversar um pouco e trocar outras informações também. Então, é isso. Bom dia e bem-vindo ao webinar. Bom, a agenda de hoje, que a gente vai estar conversando um pouco mais, a gente vai conversar sobre a percepção das indústrias, a tendência do futuro, os desafios que a gente encontra hoje, integrado a esse caso de uso de mobilidade urbana e micromobilidade urbana. Vamos falar também sobre a integração que a gente tem com os patinetes elétricos, os modos essenciais e as funcionalidades dele também. Vamos falar sobre a integração com scooters elétricas, seus modos essenciais e suas funcionalidades também. Vamos depois estar entrando um pouco mais num assunto um pouco diferente ali, comparado ali quando a gente pensa em mobilidade urbana, que é o assunto ali da empilhadeira elétrica e do maquinário pesado, que a gente utiliza o mesmo dispositivo também. Então, aí a gente consegue ver a abrangência que a gente tem ali de casos de uso. Então, a gente vai falar sobre empilhadeira elétrica, o maquinário pesado, seus modos essenciais, suas funcionalidades. Vamos falar também sobre os casos de uso, tanto da empilhadeira quanto dos patinetes e dos scooters. Vamos falar sobre os benefícios de se tornar parceiros com agentes. Então, ali o nosso relacionamento é sempre uma via de mão dupla. Os benefícios de fazer parte com a gente são grandes, os benefícios da gente fazer parte de vocês da mesma forma. E no final ali da sessão, eu vou abrir um espaço ali para algumas perguntas. Vou estar explicando melhor onde vocês vão poder estar enviando as perguntas e a gente vai estar respondendo elas ali individualmente, atendendo a necessidade de cada um. Bom, sem mais delongas, então, se sintam à vontade para perguntar, compartilhar mais ideias com a gente. E vou começar aqui. O primeiro slide que a gente vai conversar é sobre a visão global do mercado e o tamanho do mercado hoje em dia, quando a gente fala de mobilidade urbana. Vou abranger o assunto ali em relação às scooters, os patinetes elétricos e também as empilhadeiras. Vou dar alguns outros insights importantes também para a gente entender o mercado, como é que está funcionando hoje, as previsões, as projeções ali para o futuro, e mostrar aí como está crescendo e como a gente pode esperar muita coisa aí em questão de mobilidade, micromobilidade urbana. Bom, aqui a gente tem uma tabela com uma previsão de crescimento do mercado em relação aos patinetes elétricos. Só um segundinho. Bom, os patinetes elétricos eles estão se expandindo rapidamente no mundo todo. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico, diversos países, grandes países ali que já estão um pouco mais à frente com mobilidade urbana, a gente já consegue encontrar patinetes, scooters em diversos estados, diversas regiões de cada país. Então, aqui a gente pode ver os Estados Unidos e Europa como grandes locais de concentração. Esse gráfico aqui que eu estou compartilhando com vocês foi de 2019. Então, é um gráfico antes da pandemia. A gente sabe como a pandemia foi difícil para diversas empresas, mas sempre que a gente tem notícias ruins também, nós abrimos espaço ali para inserir novidades, trazer inovações e pensar ali para um futuro melhor. Então, por conta disso, em 2020, sentindo a necessidade do mercado também, sentindo que essa parte de mobilidade estava crescendo muito e vai crescer muito, já é o presente. A gente teve diversos investimentos ali ao longo do ano, onde 371 milhões de dólares foram investidos em micromobilidade apenas nos Estados Unidos, e onde 687 milhões de dólares foram investidos em micromobilidade na União Europeia.
Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar, a gente vê, né, como outros países ali que já estão na nossa frente em relação à tecnologia, como eles estão investindo pesado nessa parte, porque eles sentem que o mercado precisa, eles veem que é uma necessidade das pessoas e como a gente entra nessa parte elétrica ali, mais green, a gente acaba entrando também e trazendo essa novidade aqui para o Brasil. Hoje, no mundo inteiro, a gente tem por volta ali de 770 mil patinetes elétricos no mundo todo, sendo compartilhados, mas a projeção é que o ano que vem esse número seja o dobro, então é em torno de 1,5 milhão de patinetes elétricos no mundo, esse é o esperado, e com o tempo, como eu disse, isso vai aumentando, aumentando e aumentando. Por conta do corona no Brasil, a gente pode ver um exemplo grande disso. Por conta do corona, a gente teve um grande número de aumento de deliveries, de novas pessoas utilizando serviços de deliveries e também de compartilhamento de tanto de bicicleta quanto patinetes e scooters. Então, a projeção para o Brasil é muito boa também, o crescimento vai ser ótimo. E aí a gente tem uma visão bem holística e bem ampla do que a gente vai ter nos próximos anos aqui no Brasil. Bom, aqui eu vou estar falando agora sobre um pouco da projeção do mercado em relação a patinetes elétricos, quantas viagens a gente teve ali em relação a patinetes elétricos no mundo, né? Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui. Nos 2 primeiros anos, a gente teve um grande aumento, um aumento muito forte em relação ao uso. Agora, durante a fase ali de coronavírus, a gente manteve um pouco, mas após esse período do coronavírus, quando o pessoal começar a sair, começar a fazer atividades ali fora, a gente vai ter um grande aumento, como a gente teve nos 2 primeiros anos anteriores. Então, ali a visão é muito importante da gente estar tendo isso aqui no Brasil, de poder saber que é um mercado aí que veio para ficar. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as bicicletas elétricas, como é que está a venda, né, e o crescimento dessas bikes. A projeção do mercado, como vocês podem ver, foi bem alta. Aqui a gente tem 2 países, né? A gente tem, na verdade, o mundo inteiro e 2 países aqui sendo comparado. Então, a gente tem a União Europeia e os Estados Unidos sendo comparado também junto ao crescimento. E a gente pode ver que a cada ano as bicicletas elétricas vêm sendo trocadas pelas bicicletas convencionais ali de pedal, tanto para o uso do compartilhamento ou ali do uso próprio, né? Então a gente consegue notar grande crescimento e a gente pode ver que ali ele quase dobra o número de, a gente pode ver que quase dobra o número de vendas a cada ano, o que a gente espera ali para 2022, 2023 e com os próximos anos também é só aumentar. Aqui a gente tem a projeção de vendas de bicicletas elétricas e de bicicletas convencionais na Europa. E a gente pode ver que desde 2005 a gente vem tendo um crescimento muito expressivo. Em 2015 a gente tem ali poucas quantidades de bikes elétricas sendo vendidas em comparação com as bicicletas convencionais, mas ali com o tempo a gente já nota uma grande melhora. E é o caso que ali até 2025 o número de bikes elétricas ali vai ter alcançado 1/3 em relação à venda do número de bicicletas convencionais. E após um ano, 2026, a gente já consegue notar uma melhora drástica, onde as vendas vão ser igualadas, tanto de bicicletas elétricas quanto de bicicletas convencionais. E para os próximos anos, a média é só aumentar as bicicletas elétricas, porque a gente conhece o uso, né, em relação ali comparado à mobilidade urbana. A gente sabe quão grande é a vantagem de ter uma bicicleta elétrica em relação à bicicleta convencional, o quão grande você consegue se movimentar melhor dentro da cidade, ali nas ciclovias também, seja para fazer entrega, seja para utilizar para o uso próprio. Então, a gente tem uma grande vantagem nisso e os próximos anos a gente só espera que aumente mais e mais e mais a venda de bicicletas. Já no caso do Brasil, esse aqui é uma tabela da Europa, mas aqui no Brasil a gente já vem tendo um grande aumento também das bicicletas elétricas, seja para compartilhamento, seja para o uso pessoal, ou seja para ali para trabalhar. A gente já vem tendo um grande aumento. Diversas outras empresas já estão utilizando serviços aqui no mercado nacional.
e com o ano ali é só aumentar, até porque a gente já vai ter uma visão mais aberta sobre isso, sobre esse assunto, levando em consideração os Estados Unidos, levando em consideração a Europa, a China e outros países que já utilizam bicicletas elétricas. Aqui a gente tem um gráfico sobre a venda global de scooters, e a gente pode ver que a venda está no topo, cresceu absurdamente a cada ano, vem crescendo, e as projeções são de crescer cada vez mais. A gente vê aqui que em 2020 a gente tem quase ali 1 milhão de vendas já de scooters elétricas, e a taxa de crescimento é muito maior para 2027, onde a gente vai ter ali já cerca de 5 milhões. Então, é muita coisa, a quantidade é enorme, e o número de scooters também, seja ali, como eu disse, para o uso próprio ali na mobilidade, ou para o uso ali como trabalho e compartilhamento dentro de grandes empresas, só vem aumentando cada vez mais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como anda o mercado de empilhadeiras. O mercado de empilhadeiras é um mercado que a gente acaba não falando tanto, porque quando a gente fala de mobilidade, a gente acaba focando ali mais em relação à questão de mobilidade urbana, né? Da gente estar tendo esse compartilhamento de scooters, de patinetes elétricos, ou para o uso de delivery, que vem crescendo muito agora na pandemia. Mas o nosso dispositivo, o TFT100, que eu vou estar falando com vocês hoje, pode ser também utilizado em empilhadeiras elétricas, e como eu vou estar mostrando nos próximos slides, é um dos nossos grandes casos de uso, onde muitas empresas já utilizam o nosso sistema. Então, a gente pode ver como as empilhadeiras elétricas também vieram para ficar, como anda o crescimento delas no mercado entre 2018 e 2020. Então, a gente pode ver ali que a gente está mais na metade já em relação a outros tipos de empilhadeira. E a taxa dos próximos anos, dos próximos 5 anos, com certeza, crescer ainda mais e ocupar quase todo o mercado ali de vendas de empilhadeiras. Bom, aqui eu vou falar um pouco agora sobre os casos de uso, né, dos nossos dispositivos da Teltônica, se referindo ao TFT100. O TFT100 é o dispositivo onde a gente pode estar utilizando ele ali tanto em scooters, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, empilhadeiras elétricas e materiais pesados ali, como você tem no último slide. Então, eu vou dar uma breve assim introdução nos principais casos de uso que a gente tem hoje. Hoje, 37,8% a gente tem em gerenciamento de scooters, então, seja ali para mobilidade urbana, seja ali para compartilhamento, 37,8% são para scooters, 20% são para as máquinas pesadas ali, onde a gente entra na empilhadeiras, elevadores de tesoura e outros empilhamentos pesados. Então, é um mercado ali que a gente pode ver que ele é grande também, muitas pessoas já utilizam e muitas pessoas ainda vão utilizar. 19,2% a gente entra ali na parte de compartilhamento de scooters elétricas, seja para dentro de empresas, ou seja, empresas privadas que utilizam ali em questão de mobilidade urbana. 8% a gente tem apenas para o gerenciamento de empilhadeiras, 5% para maintenance, né, de mini loaders ali, de carros outros carros que utilizam. 5,3% são revendedores, são empresas ali que compram nossos dispositivos e às vezes adicionam algum outro valor ou vendem. 1,6% para bikes, né? Então a gente tem ali em relação às bikes elétricas para prevenir de furto, né? Prevenir também quedas e outras ali situações que acabem depredando o sistema ou ali o veículo em si. E 2,8% a gente entra em outros casos, que aí são diversos casos ali que também não deixam de ser pequenos, porque o número é alto. Então, a gente tem carrinho de golfe, tem dispositivos de monitoramento ali de carga remota, gerenciamento e compartilhamento de bicicletas elétricas e outros. Bom, aqui eu vou apresentar um pouco dos desafios hoje que a gente encontra no mercado quando a gente fala de mobilidade urbana, quando a gente fala de uma empresa que vai dar esse suporte de mobilidade urbana, do dispositivo. Então, são alguns desafios que vocês, clientes, acabam encontrando no mercado. Tenho certeza que muitos de vocês aí vão se identificar com algum deles, ou talvez
vão usar esses problemas como insights. Às vezes vocês ainda não viram um problema ali, mas podem começar a olhar de uma forma diferente agora. Então, eu vou falar um pouco dos principais ali desafios chaves que a gente encontra hoje. Então, primeiro a gente tem ali em relação a diferentes consultores de IoT. Então, quando a gente fala ali de dispositivos IoT, a gente fala de um mercado muito abrangente de diferentes setores, onde a gente encontra milhares de diferentes ali dispositivos, né? E para isso a gente precisa de consultores ali que estejam ligados em relação à tecnologia, que sejam ligados de como funciona cada dispositivo para poder apresentar ali a melhor opção para vocês, apresentar o melhor suporte. Então, muitas das vezes a gente acaba tendo esse problema, a gente não tem uma pessoa ali especializada para te passar o suporte. E esse é o primeiro problema. O segundo problema, a gente vem ali do suporte de quem fabrica. Então, às vezes, a fábrica não tem muita informação, ou você acaba comprando de algum revendedor que não tem ali a informação correta, ou não consegue te dar um suporte melhor em relação a outras configurações que talvez vocês desejam implantar, ou a customizações. Outros são taxas adicionais de dados. Então, a gente vê muitas empresas ali que cobram taxas ali por APIs ou taxas de aluguel mensal, que pode variar ali de 3 a 5 dólares por dispositivo, que não faz sentido nenhum, porque muitas vezes uma empresa tem 100 dispositivos e se ela tiver que pagar de 3 a 5 dólares por mês, no final do ano, a gente chega ali num valor de 36 mil dólares anuais, que poderiam ser reinvestidos em diferentes negócios, reinvestidos ali na própria frota ou reinvestidos em novas soluções. Então, um dos grandes problemas é que hoje a gente acaba encontrando empresas que ofertam ali o hardware, mas com outras taxas embutidas. E o último problema fica na questão ali da dificuldade do controle de frota. Então, a gente tem ali problemas de não poder, de falta de customização, da configuração e o gerenciamento remoto. Então, ali acaba ficando um pouco difícil de você ter o controle total dos seus dispositivos, as configurações, de poder gerenciar numa frota grande, numa frota pequena. Então, hoje, esse é um dos grandes problemas que a gente encontra hoje, quando a gente fala ali de empresas e de pessoas que suportam a mobilidade urbana, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os patinetes elétricos que são compatíveis já com o nosso sistema. Lembrando que temos também opções de configurações, então caso você não veja aqui o seu patinete elétrico, você pode estar entrando em contato com a gente pode estar vendo como é que está a relação de homologar junto a esse patinete. Então, um dos principais que a gente tem hoje aqui é o Segway ES2, Segway ES4, Segway Max G30, Segway Max Pro, o FitRider 7.2, FitRider 7.2S, Xiaomi Mi365, Xiaomi Mi365 Pro e o Xiaomi 1S. Então, ali a gente tem uma das principais marcas de patinetes elétricos que a gente tem hoje no mercado, uma das maiores, né, que a gente encontra a Xiaomi, a Segway, que são bem comuns a gente encontrar. Então, a gente tem um grande leque ali de opções que pode ser estar integrado ao nosso sistema. E como eu disse, caso vocês não vejam aí a opção que vocês têm hoje, a gente pode estar conversando para estar podendo integrar o nosso sistema junto a esse patinete também. Bom, agora a gente vai falar um pouco em relação à leitura de dados dos patinetes, de como é que funciona o nosso dispositivo nele. Como a gente tem mais de 100 parâmetros suportados, e se a gente fosse falar cada um deles ali, a gente ia ficar o dia inteiro aqui. E hoje eu não quero pegar muito tempo de vocês, mas para a gente dar uma revisão aí de como estão as coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos ali dos mais importantes, dos mais procurados hoje quando a gente fala de mobilidade urbana. Então, a gente tem desde status de travamento até número de série. A gente pode ver a porcentagem ali da bateria, como é que está o status da carga, se está descarregado, receber notificações ali que precisa carregar. Então, você consegue ter o gerenciamento de saber que bicicleta ali já está com a bateria gasta, qual que está com a bateria alta, qual que a gente pode colocar na frota, qual a gente deve retirar. Então, você consegue ter diferentes status ali, notificações.
até status de alarme, caso a gente venha ocorrer algum incidente ou algo do tipo, controle de velocidade em diferentes vias aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né, na realidade, a gente tem alguns lugares ali que a gente tem algum limite de velocidade para obedecer, então a gente consegue dar esse controle de velocidade, notificações de códigos de erro, quilometragem total, quilometragem atual, a gente consegue ter todas essas informações. Bom, aqui a gente tem outros parâmetros, né? Aqui a gente tem alguns outros parâmetros principais em relação a patinetes, então, e scooters também. Então, a gente consegue ter o controle total da scooter, do patinete ou do dispositivo que seja que a gente esteja utilizando. A gente consegue ter o controle total da bateria, então, como eu disse, a gente saber o nível da bateria para poder ali fazer um plano de ação em relação à sua frota, com cada tipo de veículo. A gente consegue ter acesso a módulos de operações, então ali para você estar sempre revendo e prevendo ali talvez alguns problemas no seu dispositivo. A gente consegue ver a quilometragem prevista e a quilometragem atual da sua frota inteira. Como eu falei, limites de velocidades, diferentes módulos que podem ser configurados também junto ao nosso sistema. E o controle de velocidade, ali podendo ser atualizado de cada dispositivo ou da frota inteira também ao mesmo tempo. Outros parâmetros importantes, né, que a gente tem aqui, como eu disse, são mais de 100. Estou dando alguns exemplos aqui, mas caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham ali algum tipo de funcionalidade, algum tipo de exemplo que eu mostrei aqui, vocês podem estar encaminhando para a gente e a gente vai estar respondendo com o maior prazer. Então, outros tipos de aqui que a gente tem de funcionalidades padrões do dispositivo são detector de quedas, detector de interferências, detector de desconectação. Então, ali se a gente vê um caso de furto, alguém desconectar o dispositivo, a gente consegue detectar, onde a gente ali manda alarmes, tanto de luz quanto de... a gente tem o travamento de som também, então a gente consegue detectar isso, o que é bem importante sim, em lugares, em regiões ali onde a gente tem altos índices de furtos. A gente pode também estar fazendo a configuração da geofence tanto manualmente ou automaticamente. A gente pode fazer o suporte de trava por Bluetooth, suporte de trava por cabeamento também. A gente consegue fazer uma conexão permanente com o servidor, detecção de viagem ali, se sair da zona limite também, status da última posição. Então, tudo isso a gente consegue abranger dentro de um dispositivo bem pequeno ali. Isso que é a tecnologia, né? A gente poder hoje utilizar diversas funcionalidades, diversas características em um só produto ali que não ocupe tanto espaço, que seja ali, que passe despercebido. Então, um resumão aqui para vocês, eu vou estar enviando para cada um de vocês que participou hoje alguns resumos ali de cada tipo de dispositivo que a gente tenha, né? Dali, seja ali em relação a patinetes, scooters e também empilhadeiras. Então, isso é um resumo, vou estar enviando. A gente, como a gente falou, a gente abrangeu ali as principais marcas, tanto a Segway, quanto a Strider, quanto a Xiaomi. Algumas, né, das principais ali funcionalidades, configurações que a gente pode estar fazendo. Então, hoje você consegue ter o controle total do seu scooter, controle total da bateria, da quilometragem, limite de velocidades, diferentes detecções ali, né, detector de quedas, interferências. Então, a gente realmente tem diversas funcionalidades. Eu gosto de passar para os clientes, gosto de falar ali que a gente tem que usar apenas nossa imaginação ali de como a gente vai estar utilizando diferente funcionalidade para diferente cada tipo de serviço, para cada diferente tipo de frota e configuração. Então, vai mais a nossa imaginação ali do que a gente pode imaginar, do que a gente pode passar ali em relação com o produto e integrar o sistema. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre as scooters. Como eu falei ali sobre os patinetes elétricos, as principais marcas, as marcas que estão sendo integradas com a gente. E vou dar um overview ali, como eu acabei dando ali um pouco do patinete. Então, a gente tem ali o suporte total já de integração com 3 grandes marcas, tanto ali num ambiente mundial quanto nacional aqui no Brasil e em Portugal também. Então, ali na Europa, Estados Unidos, Brasil, hoje a gente já tem o suporte total de Ascol, Govex e Super Soco.
Então, essas três marcas diferentes aí de scooters já têm integração completa junto ao nosso sistema. Marcas que estão sendo integradas nesse mesmo instante que a gente conversa, a gente tem a Xiaomi HIMI 71, a gente tem o Govex também como patinete, temos a Kuber, temos a MCO, temos a Nuke e temos a Toro. Então, são diferentes marcas que nesse momento que a gente está conversando já estão sendo integradas, mas três principais ali que a gente já tem é a Super Soco, a Skol e a Govex. E aí a gente tem os parâmetros principais também, como eu me referi no slide anterior, a gente tem o controle total do scooter, a gente tem o controle da bateria ali total, a gente tem o monitoramento de velocidade, quilometragem prevista e atual, monitoramento de ignição e monitoramento de temperatura. Então, aqui a gente pode ver que a gente citou alguns parâmetros ali diferentes de monitoramento de ignição e de temperatura. E aqui é muito importante porque quando a gente utiliza ali no caso de mobilidade urbana ou de compartilhamento, a gente precisa ter ali um monitoramento da ignição, da trave, da chave, tudo certinho, e da temperatura ali em questão para a gente ver como é que anda o sistema interno da scooter, para a gente poder prever futuros problemas ou prever outros diversas coisas que a gente tem ali que podem ocorrer que a gente pode estar se prevenindo, né? Então, aqui eu vou falar sobre alguns principais casos de micromobilidade ali, quando a gente fala tanto das scooters quanto do patinete elétrico. São diversos. Selecionei 9 aqui para estar falando hoje um pouco com vocês, mas existem diversos tipos de casos de uso que a gente pode estar utilizando. A questão da gente usar a nossa imaginação para isso também. Um dos principais ali que a gente tem é o compartilhamento de scooters, seja ali para a mobilidade urbana ou seja dentro de empresas onde a gente tem o compartilhamento. Então, nosso sistema pode ser utilizado de diversas formas, desde lock, unlock, até o travamento. A gente pode utilizar de tudo ali no compartilhamento. Como eu disse, delivery de comida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente teve durante 2019, 2020, ou durante 2020 e durante 2021, nesse período de pandemia, a gente teve um aumento gigante em relação a tanto delivery de comida quanto delivery de produtos ali, de compras que a gente está fazendo online. Então, dados aqui do Brasil, apenas no Brasil a gente teve 60% no aumento no número de deliveries, e onde a gente teve um aumento de 30% de novos usuários utilizando esse tipo de serviço. Então, pessoas ali que antes da pandemia não pediam uma comida ali para delivery ou também não compravam coisas online, preferiam ir até a loja, já utilizam. Então, a gente teve um aumento gigante. E o pós-pandemia, a gente sabe como é que a gente sabe que o que foi implantado ali, como Einstein dizia, quando a nossa mente ela já abre para novas ideias, para novas experiências, ela nunca mais volta ao mesmo tamanho, então ela sempre continua ali. Então a gente vai ter sempre um aumento contínuo ali em relação a deliveries de entregas, deliveries de compras e etc. A gente tem também ali a questão da manutenção preventiva, como eu falei. Então a gente pode estar utilizando o dispositivo ali também em casos de manutenção, para ajudar em relação ali para prever se vocês vão ter algum problema no futuro, seja ali do motor, da ignição e etc. Também temos o caso de uso de correios, que vem sendo bem utilizado hoje já nos Estados Unidos e na Europa também. Então, veículos de mobilidade urbana, ali a gente pode estar utilizando tanto scooters quanto bicicletas elétricas já para o uso dos correios, para fazer entregas. A gente também tem o caso de uso ali em relação ao antifurto. A gente sabe que em algumas regiões aqui, não só do Brasil, mas como outros países do mundo também, como Portugal, algumas regiões de uma cidade ali acabam sendo mais perigosas, com maiores índices de furto. Então, por conta disso, a gente pode estar utilizando nosso dispositivo ali para ter total consciência e monitoramento de onde ele está. Então, a gente pode usar ele em relação ali a antifurtos. A gente pode estar utilizando também ali no caso de aluguel e de empréstimo. Então, fazendo um aluguel ali de bicicletas elétricas, tanto para pessoas que utilizam ali durante o dia, ou para pessoas que desejam alugar ali durante um período maior, durante um mês, uma semana, seja para ir para o trabalho, seja para ser seu próprio empresário ali, fazendo entregas para diferentes aplicativos. Delivery de entregas, como eu disse, então, a gente teve um aumento muito grande ali de compras feitas online, então, de diferentes empresas. Então, a gente pode estar utilizando
tanto scooters, bicicletas elétricas, quanto patinetes também para as entregas, que hoje acabam ocorrendo ali no mesmo dia. Então, a gente já compra na internet ali algo e no mesmo dia a gente já recebe em casa. E isso vem acontecendo por conta do aumento, né, do número de pedidos, e por conta disso as empresas precisam se diferenciar de alguma forma, então elas acabam se diferenciando ali na logística, na forma de entrega, e a micromobilidade ali, o nosso dispositivo, quando entra em relação a isso, é um grande diferencial, né? Então, a gente tem também o compartilhamento de patinetes, da mesma forma que a gente tem o compartilhamento de scooters e de bicicletas. E a gente tem ali a livre flutuação, né? O que seria livre flutuação? É um dispositivo que não é preso a nada, a partir do momento ali que pelo seu aplicativo de cliente final você consegue desbloquear ali a bicicleta ou o patinete, consegue andar com ele ali nas zonas limitadas. Bom, agora eu vou dar um overview aqui novamente dos casos de uso dos dispositivos, né? Como a gente conversou até agora, a gente falou já dos patinetes elétricos, falamos dos scooters, e agora vou falar novamente ali como o nosso dispositivo TFT100 vem sendo utilizado, né? Como eu falei, gerenciamento de scooters, a maior parte, máquinas pesadas também, ali tanto como empilhadeiras quanto elevadores ali, tesouras, compartilhamento de scooters, como a gente consegue prever, né, ali o maintenance do nosso dispositivo para revendas, bicicletas elétricas e outros dispositivos. Então, o caso de uso é muito grande. Com os anos também, o número ali da mobilidade de novas empresas utilizando dispositivos de mobilidade urbana vai aumentar. Com isso, a nossa demanda de projetos vai aumentar, a nossa inovação vai crescer ao mesmo tempo. Então, com o tempo também a gente consegue prever um aumento ali no número de automóveis que a gente poderia estar utilizando, né? O dispositivo também. Bom, então, como eu disse, a gente abrangeu ali já sobre patinetes elétricos, scooters, bicicletas elétricas, e agora, não menos importante, a gente vai estar falando sobre empilhadeiras elétricas e maquinários pesados. Então, como eu disse, é um caso ali que a gente não olha com muita frequência, ou pelo menos quando a gente pensa em mobilidade e micromobilidade, a gente não vem na nossa primeira mente assim, a questão da empilhadeira elétrica e maquinário pesado, mas como vocês viram, pega uma grande porcentagem ali da utilização do nosso dispositivo TFT100. Bom, e aí quando a gente fala ali em questão da mobilidade elétrica, com as máquinas mais pesadas, a gente entra em diferentes casos de uso, né? Eu vou estar abrangendo um pouco deles com vocês aqui, falando um pouquinho de cada um e de como cada um funciona. Então, primeiro a gente tem ali um monitoramento de horas trabalhadas. Então, com o dispositivo, a gente consegue ter esse gerenciamento de frota, gerenciamento de quando a máquina ali está sendo, a empilhadeira está sendo utilizada, quanto tempo ela ficou parada ali, quanto tempo ela ficou em uso, índices de bateria, muitas outras funcionalidades. A gente consegue ter também uma manutenção preventiva, então a gente consegue checar ali qual sistema não está funcionando bem, qual a gente precisa melhorar, então a gente consegue se planejar, consegue fazer isso com o tempo, e isso evitando o retrabalho, né? Porque às vezes a gente acaba achando que é uma coisa, acaba que não é, então a gente precisa o retrabalho ali para encontrar o erro e arrumar a solução. Então a gente consegue fazer ali uma manutenção preventiva, o que acaba salvando as pessoas ali em relação a tempo e também dinheiro, né? Então a gente tem o gerenciamento da vida da bateria, a gente consegue saber como é que está a bateria de cada dispositivo, como é que está a bateria ali de cada veículo da sua frota, e com isso a gente consegue se planejar, a gente consegue fazer as devidas alterações. A gente tem então um monitoramento também de caminhões de lixo, então a gente sabe ali que todo dia a gente tem nossos guerreiros ali trabalhando todas as madrugadas ali recolhendo lixo, então a gente consegue ter um monitoramento deles mais fácil. Carrinhos de golfe também é um outro caso de uso. É um caso que vem crescendo muito agora também e que vai crescer bastante agora após pandemia em relação a transporte no aeroporto. Então a gente pode estar utilizando ali tanto para o monitoramento ali pessoal quanto também ali de carros. Então é muito importante. A gente também tem o gerenciamento de empilhadeiras. Então, como eu disse, a gente consegue ter gerenciamento de frota, gerenciamento do caso de uso ali de cada uma.
Maquinários ali pesados, a gente também entra ali na questão do elevador de tesoura, então todas as funcionalidades que a gente consegue ter ali em relação às empilhadeiras, a gente consegue adaptar também para o elevador de tesoura e para outros maquinários também. Um outro caso de uso são os lavadores de piso, onde que a gente encontra bastante em shopping, em aeroportos também. Então, são outros dispositivos ali que a gente está integrando ao nosso, já está integrado ao nosso sistema e que vem sendo bem utilizado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a comunicação. A gente tem a comunicação CAN e também temos a comunicação J1939. Vou falar como é que funciona isso em relação às máquinas pesadas e às empilhadeiras. Então, a gente não tem necessidade de implantação do protocolo. E aí você deve estar se perguntando como é que funciona. Então, você simplesmente precisa configurar o ID ali, né, do que você vai estar utilizando, e que você vai ler o veículo e vai usar a comunicação CAN para interpretar todas as informações. Então, você não tem ali a necessidade de implantação de protocolos. E aí, com isso, você consegue saber o nível da bateria, a velocidade, informações do odômetro e diversos outros ali valores que a gente consegue estar lendo, configurando o ID, né? Tudo isso vocês conseguem ver ali através do nosso software, que a gente tem ali uma configuração muito simples. A gente chama o nosso software de configurator, então você consegue lá configurar diferentes funcionalidades, consegue configurar ali para quem vai chegar a informação, não só uma pessoa ali, mas diferentes dispositivos. Você consegue ter manutenção preventiva, como eu disse, monitoramento de horas trabalhadas ali de cada veículo e a vida da bateria ali para poder se programar também e saber como anda a sua frota. A gente tem também protocolos OEM customizáveis. Então, hoje o protocolo OEM é o mais popular entre as empilhadeiras, é o J1939. Então, ali a maioria das empilhadeiras hoje que a gente encontra em nível nacional e internacional utiliza esse protocolo, que pode ser utilizado para disponibilizar informações adicionais que vão te ajudar ali na prevenção e na manutenção ali tanto das suas scooters quanto de patinetes elétricos. Então, não só ali para maquinários pesados, mas também scooters e patinetes elétricos. Vou dar uma leitura ali breve aqui sobre os parâmetros principais ali e as informações. Como citado anteriormente ali nos dois primeiros exemplos, aqui também a gente tem mais de 100 parâmetros suportados, então não quero passar o dia todo aqui com vocês explicando um por um. Lógico, a gente pode entrar com isso em relação a todos os parâmetros quando a gente estiver conversando ali junto, quando a gente for entender melhor ali qual vai ser a funcionalidade e o seu caso de uso, a gente consegue ter uma conversa ali mais estruturada e mais direta ali para o caso de uso. Então, os principais parâmetros que a gente encontra hoje é a leitura de voltagem, o nível da bateria, você consegue ver como é que está a bateria atual, como eu disse, então ali está acabando, se você ainda tem uma autonomia boa, monitoramento da localização, então você consegue saber onde está cada veículo da sua frota ali em real time, então você consegue ter um monitoramento, leitura específica de dados na empilhadeira, você consegue verificar ali via CAN, bus, DIN, DAUT e EN. Então, você tem ali diferentes protocolos que você pode estar utilizando ali para leitura de dados. E aí, com isso, você consegue ter o monitoramento e o status e todas as informações ali que você necessita para o seu serviço, para o seu caso de uso. Bom, visto que a gente conversou ali um pouco já sobre as empilhadeiras, patinetes elétricos, scooters, bikes elétricos, vou falar um pouco agora dos benefícios de se tornar um parceiro nosso, um parceiro da Teutônica. Como eu disse ali no comecinho, a gente gosta de manter um relacionamento ali com o nosso cliente muito face to face, então ali a gente gosta de estar sempre junto ao nosso cliente ali, seja para sanar ali a questão de dúvidas, para ajudar ali em qualquer pergunta ou configuração, e para que todos ali trabalhem juntos ali. Como eu disse, é uma via de mão dupla, são benefícios não só para a Teutônica, mas também para os nossos clientes também. Então, alguns benefícios que eu vou estar entrando hoje com vocês em relação ao plano de conectividade global. Então, quando você acaba virando um parceiro Teutônica, a gente consegue configurar vocês a
ao networking global, ali onde você vai ter conectividade com diferentes empresas ali, países que utilizam o nosso dispositivo também. A gente não cobra nenhuma taxa de inscrição, então, como eu citei ali, que é um dos maiores problemas hoje que a gente encontra ali, que são taxas de API, que são taxas ali mensais, a gente não cobra nenhuma taxa de inscrição, nenhuma taxa de aluguel, nem nada. Então, isso é um a mais assim, na Teltônica. A gente consegue compartilhar com vocês materiais de marketing e de vendas. Então, ali com esse material, vocês podem compartilhar também com seus clientes finais, caso seja o caso de uso, ou mesmo ali com vocês, a gente consegue passar para vocês ali já um material completo e de alta qualidade. Oferecemos também treinamento de vendas e táticas para os seus vendedores ali saberem mais sobre o sistema, saberem como abordar esse tipo de cliente que utiliza a mobilidade urbana. Então, como eu falei ali anteriormente em relação aos problemas, hoje um dos maiores problemas em relação aos vendedores, né, aos consultores de IoT, que muitas das vezes ali eles não têm uma visão ali muito ampla do dispositivo que estão vendendo, ou de todos os dispositivos, porque são muitos. Então, a gente consegue fazer um treinamento específico ali do dispositivo com os seus vendedores, passando ali táticas de vendas e outros métodos. Então, a gente oferece também serviços de desenvolvimento customizáveis. Então, a gente consegue ali estar customizando ali diferentes configurações, customizando o sistema ali para melhor atender com as funcionalidades ali que você precisa. Conseguimos também desenvolver dispositivos ali através da sua necessidade desde a fábrica. Então, como somos nós que fabricamos, a gente consegue fazer, a gente consegue preparar ali um dispositivo ali com o chip que você queira, com o adesivo da sua empresa, com a configuração que você deseja, assim para a gente melhor atender. Então, só um resumo ali de como é que funciona quando vocês viram um parceiro nosso da Teltônica, a gente vai estar ali com vocês do começo ao final. Vamos estar ali conversando com vocês, tendo reuniões para a gente poder atender a necessidade de vocês da melhor forma, seja ali de uma forma customizada, ou seja ali apenas ali do serviço que vocês já têm em mente e já procuram. Então, o relacionamento, eu gosto de falar que é muito humano, e qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente vai estar respondendo ali no melhor tempo possível para vocês. E aí, como eu falei, a gente tem um software de configuração, que é outro a mais ali, quando a gente fala ali dos benefícios de ser um parceiro da Teltônica, porque ele é muito fácil de usar, e também fora isso a gente oferece outras coisas. Então, a gente oferece ali o software de configuração, que é o Configurator, ele é bem explicativo, a gente tem vídeos explicando como é que funciona, a gente consegue marcar reuniões com vocês para ir passo a passo ali de cada funcionalidade, cada configuração, para a gente sanar todas as dúvidas possíveis. Só gosto de falar ali que a melhor forma de aprender é na questão ali do teste. Então, a gente está conectando nosso dispositivo, a gente está testando ele, né, indo ali passo a passo certinho. Então, a gente consegue configurar todo o dispositivo ali através do sistema, consegue salvar diferentes configurações, consegue enviar diferentes configurações para, vamos supor, ali para 10 veículos da sua frota, ou para a sua frota inteira, ou para a sua frota numa cidade diferente. Então, você consegue estar configurando não só um dispositivo, mas realmente uma frota ali de uma vez só. Então, ele é muito fácil de usar. A gente também oferece o FOTA, né? Onde você pode gerenciar ali também o seu firmware e configurar os seus dispositivos ali over the air. Então, a gente consegue mandar configuração direta ali para a sua frota inteira, não precisa ser um por um. Então, a gente acaba não tendo esse problema de eu tenho um veículo em Santa Catarina, eu estou em São Paulo e eu preciso atualizar ele de uma forma rápida. A gente consegue over the air, tanto ali da Santa Catarina quanto na Bahia, ou em Portugal ali, que a gente esteja em Porto, que a gente esteja em Pombal, a gente consegue tudo ao mesmo tempo ali. Então, a gente consegue configurar over the air, a gente consegue controlar e monitorar os dispositivos ali também de uma forma mais rápida. E caso haja dúvidas, como eu disse, a gente consegue estar tendo reuniões ali, conversando com vocês para esclarecer, mas também a gente oferece ali um VIP Help Desk, né, e uma base de conhecimento que a gente chama Wiki, né, que vem um pouco ali do Wikipedia. Então, meio que um Wikipedia ali dos dispositivos da Teltônica, dos softwares da Teltônica. Então, ali você consegue ter todas as informações que você precisa, seja ali para sanar suas dúvidas, ou seja para ver protocolos ali que o dispositivo contém,
ou outras informações em relação à bateria, e etc. Então, a gente tem tanto uma ajuda online, como uma comunicação direta de resposta rápida também, quanto a vídeos e treinamentos. Bom, o webinar de hoje foi sobre isso. A gente pode ver ali um pouco mais dos nossos casos de uso sobre o TFT100, como ele pode estar sendo utilizado para ali diferentes tipos de modais ali, de mobilidades, de micromobilidades e de mobilidades, tanto para bikes elétricas, scooters, patinetes elétricos, quanto para maquinários pesados, empilhadeiras elétricas, elevadores tesoura, e a gente pode ver também alguns casos, alguns problemas que a gente encontra no mercado, como está o crescimento, como está crescendo, gráficos importantes, né, para a gente levar em consideração. E a gente também está sempre postando notícias, tanto na nossa newsletter, quanto no nosso LinkedIn. Então, eu vou estar disponibilizando um tempo para vocês agora, para vocês poderem tirar o telefone de vocês aí, acionar a câmera ali a nossa tela, abrir o QR Code, né, para vocês ficarem dentro ali de notícias ali a partir da nossa newsletter, e também ali a partir do nosso LinkedIn, para a gente poder se comunicar melhor também. Então, vou dar ali uns 2 minutinhos ali para vocês conseguirem estar conectando, e aí a gente já faz o encerramento. Obrigado.